Olá, bom, vamos continuar com a nossa aula. Hoje eu queria começar a trabalhar as implicações tanto dos acontecimentos de Atos capítulo 9 quanto dos acontecimentos de Atos 10. Por quê? Porque agora, em primeiro lugar, Atos 11 vai falar sobre as implicações do que aconteceu com Pedro após a visita à casa de Cornélio, e a gente vai começar a ver a primeira tensão cultural que vai permear boa parte do discurso e da evolução da igreja no decorrer dos tempos, principalmente da igreja primitiva, que é a ideia de se desvincular de uma teologia nacionalista que entendia que qualquer tipo de pessoa, para ser considerada povo de Deus, precisava automaticamente se dedicar, pelo menos, à religião do judaísmo. O texto diz assim, Atos 11, a partir do versículo 1. Os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia ficaram sabendo que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. E quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão discutiam com ele, dizendo: Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Pedro, porém, começou a fazer-lhes um relato ordenado. Então, olha só, aquela tensão que o próprio Pedro já teve que enfrentar na visão que ele teve lá na cidade de Jope, quando ele teve a visão daquele lenço como se estivesse sendo descido pelas quatro pontas, e lá dentro naquele lençol havia todo tipo de animais proibidos pela lei judaica que fossem consumidos. O que acontece? Dentro dessa perspectiva, Pedro ele se rebela, ele decide não comer, e dentro da consciência dele, ele estava fazendo tudo de acordo com a lei. E essa que é a grande questão, esse aqui é o grande, o ponto-chave do que Deus estava estabelecendo no mundo a partir de Jesus Cristo. O que Deus estava estabelecendo a partir de Jesus Cristo é que a lei mosaica não seria mais obrigatória dentro dos termos dos costumes, a não ser a observância dos 10 mandamentos, mas não no mesmo sentido da lei, cumprir a lei para ser salvo, por exemplo, ou para ser aceito por Deus, por exemplo, já não é mais o propósito, porque a lei, na verdade, nunca teve esse propósito, mas essa ideia, ela só vai ser realmente estabelecida no apóstolo Paulo, nos escritos de Paulo, que vai começar lá em Gálatas, e o ensino de Gálatas já é uma resposta a essa tensão. Então, assim, quando Pedro tem aquela visão, ele diz: eu não vou tocar e nunca comi e nunca toquei em algo impuro. E aí o texto diz que uma voz diz para ele: não chame de impuro aquilo que Deus santificou. Ou seja, a obra redentora da cruz, ela tende a se expandir para mais lugares, ela tende a se expandir para outros povos, e Deus não está chamando as pessoas para se tornarem a aliança necessariamente do judaísmo, mas a aliança com ele, que é uma aliança completamente diferente. Dentro do costume, os judeus, baseados nessa análise, e aí quando eu estou falando judeu, eu quero dizer, acima de qualquer coisa, aquele que é praticante do judaísmo, o judaísmo é a religião predominante dentro do povo de Israel. O que acontecia é que eles evitavam comer com gentios. Eles geralmente chamavam os outros povos de gentios, os classificavam todos de gentios, para fazer uma diferenciação, entre o povo escolhido de Deus e aqueles que não eram escolhidos. Havia muita produção teológica sobre isso, dizendo que eles delimitavam como sendo o reino de Deus, eles delimitavam como sendo domínio de Deus o Israel. Todo o resto era domínio das trevas. Isso é uma coisa que Craig Keener chama muita atenção no comentário histórico bíblico dele, e que é corroborado por uma série de escritos rabínicos daquele período. E aí o que acontece?
uma pessoa que comia com o gentil, uma pessoa que ia à casa de um gentil para partilhar de comunhão com ele, era visto como alguém impuro, era visto como alguém que estava se colocando numa posição de impureza. Isso era um traço nacionalista, vamos usar esse termo, era um traço nacionalista baseado numa visão teológica conturbada, principalmente porque depois o apóstolo Paulo vai revelar isso melhor, mas a gente já tem nos escritos bíblicos a ideia de que o propósito de salvação de Deus, quando ele promete a Abraão em Gênesis 12, nós vemos que esse propósito é para alcançar famílias de toda a terra, de todas as nações, e não simplesmente do povo de Israel, não simplesmente da descendência imediata e direta e sanguínea de Abraão. E aí Pedro começa a fazer o relato dele. O que Pedro faz para poder consertar o que está acontecendo ali? Pedro vai contar o seu relato, e aí ele vai dizer que estava em Jope, ele teve que e aí lá ele teve essa visão, e quando ele teve essa visão, ele disse que ouviu uma voz dizendo para ele matar e comer, e aí ele responde que não faria isso porque ele nunca entrou na boca dele algo profano e imundo. Aí no versículo 9 diz que ele diz que isso aconteceu mais algumas vezes, e aí ele recebeu uma repreensão dizendo: não chames de profano ao que Deus purificou. E aí ele diz que ele conta a história de que foi garimpado, foi convocado pela comissão ali de Cornélio para poder ir até a casa de Cornélio por causa de uma visão. E aí quando Pedro termina de contar essa história, ele conta o que aconteceu quando ele chegou lá. Ele conta que enquanto pregava a palavra de Deus, enquanto ele pregava o evangelho de Jesus, o Espírito Santo desceu naquele lugar e tomou todos os que estavam lá. E aí Pedro no versículo 16 diz assim, lembrei-me então da palavra do Senhor que disse: João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe concedeu o mesmo dom que concedera também a nós, ao crermos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse me opor a Deus? A ideia básica de Pedro foi, quando ele foi exposto à comunidade ali que estava se desenvolvendo, cristã já, cheia de marcas dos que criam em Jesus Cristo, mas ainda assim criada em primeira análise basicamente de judeus, basicamente de pessoas de Israel. Quando Pedro foi sabatinado por eles, Pedro vai explicar que ele esteve onde esteve, contou o testemunho, e ele esteve onde esteve porque no final aconteceu uma coisa muito importante. Quando ele pregava o nome de Jesus Cristo, quando ele pregava Jesus Cristo, as pessoas que estavam naquele lugar também receberam o Espírito Santo de Deus, também foram batizadas no Espírito Santo. E aí ele se lembra da pregação e da instrução de João Batista. E aí Pedro é muito simples, ele diz: quem sou eu? Se Deus aceitou, ele entendeu. Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Ele fala, se Deus está purificando essas pessoas, se Deus está salvando essas pessoas, quem sou eu para dizer o contrário? Na verdade, esse era o plano de Cristo, por isso que Jesus Cristo instrui que eles recebessem o Espírito Santo, para que ao receber o poder do Espírito Santo, a capacidade de testemunhar, eles pudessem ir a Jerusalém, eles pudessem ir a Samaria e Judeia, e eles pudessem ir também até os confins da terra, para chamar pessoas de todas as nações para Jesus Cristo. O versículo 18 diz assim: ouvindo essas coisas, eles se tranquilizaram e glorificaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. E aí acontece uma coisa muito interessante. Aí vai acontecer agora deles caminharem para os primeiros territórios onde não tinha uma maioria de pessoas
do povo judeu, fora do território específico relacionado com o povo judeu. O primeiro lugar que eles vão levar a palavra de Deus é a cidade, é a região da Antioquia. O texto diz assim: os que foram dispersos pela tribulação, lembra daqueles que a gente falou lá atrás, quando Paulo arrochou a perseguição e eles fugiram? Agora o texto conta o que aconteceu com mais alguns deles. Diz assim: os que foram dispersos pela tribulação que se deu por causa de Estevão, foram para Fenícia, região também gentílica, Chipre e Antioquia, anunciando a palavra apenas aos judeus. Então preste atenção, quando essas pessoas elas fugiram, quando a igreja fugiu, eles pregaram apenas também nesses lugares aos judeus. Eles não foram pregar a palavra de Deus aos gentios. Ainda estavam muito baseados naquela ideia de que Jesus era apenas o conserto de Israel. Jesus era apenas remissão para Israel. Eles não estavam observando que Jesus Cristo era uma dádiva para todos os homens. Versículo 20 diz: mas havia entre eles alguns que tinham vindo de Chipre e de Cirene, os quais entraram em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. É assim que a palavra de Deus começa a ser pregada aos não-judeus, àqueles que são denominados gentios. Por causa da perseguição, ainda tinha alguns que estavam tentando conservar a palavra e a ideia de que Jesus remiu apenas Israel, mas alguns começaram a ousar. E quando eles começaram a ousar, Antioquia foi um dos lugares onde eles receberam a palavra de Deus, onde os gregos receberam a palavra de Deus. E aí o que acontece? O 21 diz assim: e a mão do Senhor era com eles, e um grande número de pessoas creu e se converteu ao Senhor. Olha que coisa interessante que eu quero chamar a atenção aqui de vocês. As pessoas começaram a levar a palavra aos judeus, alguns começaram a levar a palavra apenas aos judeus, mas os que começaram a levar a palavra aos gregos, o texto faz questão de registrar, Lucas faz questão de registrar que eles cresceram em grande número, amém? Que eles explodiram em grande número, um grande número de pessoas se converteu, e aí ele faz questão de dizer que isso aconteceu porque a mão do Senhor estava com eles. Eles estavam dentro do propósito de Deus. Aquela perseguição, como eu já falei antes, aquela perseguição que parecia ser um golpe forte na igreja, um golpe forte no povo de Deus, no povo da cruz, ela se tornou, na verdade, propósito de Deus. Ela é propósito de Deus, e isso está muito baseado também no que o próprio Jesus Cristo profetiza em João capítulo 16, quando ele falava que as pessoas seriam expulsas das sinagogas, os discípulos de Jesus seriam banidos da sinagoga, e aí Jesus Cristo dá uma declaração que parece ser muito forte. Ele vai dizer: e vão fazer um favor a Deus quando matarem vocês. Perceba que a partir da morte de Estevão, foi como se um lacre tivesse sido quebrado. Eles tinham aquela trava política, né? Não vamos matar esse povo, porque senão pode ficar mal para nós. O único que não está muito pensando dessa forma é Gamaliel, né? Gamaliel era o único ali que disse: o problema é que se a gente se esses caras estiverem fazendo isso de acordo com a vontade de Deus, se esses homens estiverem dentro da vontade de Deus, nós estaremos nos insurgindo contra Deus. E aí, como é que fica a situação, né? Como é que fica a gente dizendo que adora a Deus, que Deus é o protagonista, amamos a lei de Deus? Como é que fica se nós estivermos indo contra a vontade de Deus? Era o único que tinha uma visão diferente. Os outros, quando decidiam não matar, não decidiam por questões políticas, não decidiam porque tinham medo da revolta do povo. Quando acontece com Estevão, quando aquela situação de crise ali com Estevão cresce a um ponto das pessoas por impulso matarem Estevão, quebrou-se um lacre. E aí Paulo
ele é inspirado para começar uma espécie de perseguição feroz às igrejas. Quando isso acontece, as igrejas se dispersam para outras regiões. E quando eles se dispersam para outras regiões, isso é propósito de Deus, levando a igreja até os confins da terra. Eu acho muito interessante e eu acho que a igreja precisa começar a tomar posse da promessa que Jesus Cristo estabeleceu quando esteve com Pedro. Quando Jesus Cristo olha para os discípulos e pede aos discípulos que digam quem o povo está dizendo que Jesus é, aí os discípulos falam que uns chutam que é João Batista, outros chutam que é Elias, outros chutam que é Ezequiel. E aí Jesus Cristo pergunta, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? O apóstolo Pedro diz que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus Cristo olha para ele e fala, disse bem, mas quem revelou isso a você não foi carne nem sangue. Quem revelou isso a você foi o Espírito Santo. E aí ele diz, sobre essa revelação de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele fundamentaria, ele alicerçaria a igreja dele, ele alicerçaria o rebanho dele. E aí ele diz que porque estão alicerçados nessa rocha, que é o Cristo, o Filho do Deus vivo, as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. O Senhor sempre deu um escape. Eu sempre digo a vocês, quando a gente olha para a história da igreja, a igreja correu sempre mais risco quando tinha heresia no meio da igreja do que quando havia perseguição fora. Mas ainda assim, dentro desses moldes, o Senhor sempre levantou um escape. Paulo foi um escape contra a heresia, Pedro foi um escape contra heresias, Judas, irmão do Senhor Jesus, foi um escape contra heresias. Depois nós tivemos lá na frente vários homens de Deus que também foram escape contra a heresia. John Hus, Martinho Lutero, João Calvino. Você vai ver um monte de homens que também foram providência de Deus com escape para a igreja, para fazer com que a igreja voltasse a entender o propósito. E aqui, o que acontece? Esses homens foram perseguidos e por serem perseguidos se espalharam. E nisso o propósito de Deus estava se cumprindo, porque agindo Deus ninguém pode impedir. E quando aconteceu isso, aqueles que entenderam, já que a gente está aqui falando com os gregos, vamos pregar aos gregos. E quando eles começam a pregar aos gregos, começa um número grande de conversões, assim como estava acontecendo pela pregação de Pedro nos textos anteriores. Versículo 22 diz assim, quando a notícia sobre essas coisas chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém, enviaram Barnabé a Antioquia, quando chegou ao povo ali da primeira igreja fundamentada ali em Jerusalém, eles mandaram um comissário, mandaram um enviado, Barnabé. Ali chegando, Barnabé alegrou-se ao ver a graça de Deus e exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se reuniu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso em busca de Saulo. Esse é um tom importante dentro do relato de Atos, porque agora começa o apóstolo Paulo, somente o Saulo, continuava, ele começa a se tornar protagonista do texto. Vale sempre lembrar que quando aqui o texto fala Saulo, daqui a pouco o texto vai começar a chamá-lo de Paulo. E muitas pessoas cresceu dentro da igreja a informação de que Deus havia mudado o nome de Saulo para Paulo. Você não vai ver isso em nenhum registro bíblico, porque isso não aconteceu, Saulo é o nome hebreu de Paulo. Paulo ele tinha dupla nacionalidade, ele era judeu e ele era cidadão romano. Ele era cidadão romano muito provavelmente por parte do pai dele, O direito romano
que é conhecido nos dias de hoje, implica que muito provavelmente uma pessoa, se ele não comprou a nacionalidade dele, eu acho que não era o caso do apóstolo Paulo, até pelo tipo de vida que ele levava, inclusive quando era fariseu, é um pouco provável que ele tenha comprado uma nacionalidade romana, mas ele recebeu essa nacionalidade muito provavelmente do seu pai. O texto não vai dizer como é que isso aconteceu, mas a ideia mais provável unanimidade acadêmica é que pelo hábito de como se adquiria a nacionalidade romana por genealogia, o apóstolo Paulo recebeu do pai. Provavelmente pessoas da família dele, do lado da mãe, eram judeus, Então Saulo é o nome hebraico de Paulo, ele é uma derivação do nome Saul. E é muito engraçado porque Paulo também era da tribo de Benjamim, como Saul também era, o rei Saul. Então, Saulo é uma derivação de Saul. E Paulo é a versão romana, né? É a versão latina do nome dele, né? Então, assim, você vai ver lá na frente, você vai ver Lucas usar esse termo. Ele vai dizer Saulo, também chamado Paulo. É a mesma coisa que acontece com Pedro, né? É engraçado isso, porque você vai ver em alguns textos, aparece o nome Pedro, o nome de Pedro era Simão Bar-Jonas, o termo Bar-Jonas significa filho de Jonas, né? O nome dele era Simão. Jesus Cristo aí sim passa a chamá-lo de Pedro, né? E aí tem algumas vezes que aparece no texto o nome Cefas. O que é Cefas? Cefas é exatamente o termo Pedro, né, que é o termo Petros grego, né, que significa fragmento de pedra. É o mesmo nome, só que em aramaico, né? Cefas é Pedro em aramaico. Não é que então como é que Pedro tem? Ele tem os 3 nomes. Só que no caso de Pedro, Jesus Cristo mudou o nome dele, passou a chamá-lo como Pedro, passou a chamá-lo como Petras, como Cefas, tá? O nome natural dele é Simão Bar-Jonas. Isso não acontece com Paulo aqui, porque qual é a ideia básica? A ideia básica é que o nome dele não foi mudado. O Saulo e Paulo são a mesma pessoa. A diferença é que Saulo é a versão hebraica e Paulo é a versão latina do nome do apóstolo. Tranquilo? Só para deixar isso claro, as pessoas confundem bastante, criam, né, um monte de mito com isso. A gente tem mania de reproduzir pensamento de ouvido, né? Eu também tive muito isso. Hoje eu tento diminuir isso um pouco mais, tentando conferir sempre no texto bíblico para saber se está certo, mas a gente reproduz às vezes muita coisa de ouvido, né? A gente ouve um negócio e aí sai falando sobre isso sem conferir. É igual a ideia lá de que Elias foi levado numa carruagem de fogo. O texto bíblico não tem nada falando sobre isso. É igual a ideia de que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Não é isso que o texto de Jó está falando. O texto de Jó está falando é que na presença do Leviatã, né, até a tristeza salta de alegria, de tão terrível que era aquele monstro. E aquilo ali servia para mostrar a grandeza de Deus, porque o texto está dizendo quem foi que fez o Leviatã. Está dentro daquelas perguntas que Deus faz para Jó, para perguntar para Jó, quem é você para questionar ou para tentar entender os meus motivos? Eu sou muito maior que tudo isso, eu sou muito mais poderoso que tudo isso, e eu sei o que eu estou fazendo, né? E aí, por último, é igual aquela ideia também o diabo vem para matar, roubar e destruir. O texto não fala que o diabo vem, o texto fala que o ladrão vem. E aí, o conceito de ladrão para Jesus lá no texto de João 10 é qualquer um que tenta alcançar o coração das pessoas por outro lugar que não seja Jesus. Ele fala todo aquele que entra no aprisco das ovelhas, que entra no meio da igreja por outro lugar senão a porta. Ele diz é ladrão e salteador. E ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Ele está dizendo, qualquer um que tenta acessar o povo de Deus, que não seja pelo Evangelho de Jesus e pelo Jesus Cristo revelado, ele é ladrão e salteador. E aí o que ele pode produzir? Ele diz, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. É só isso que uma vida fora do eixo do Cristo, uma igreja não cristocêntrica pode produzir: morte, roubo e destruição. Então, quando ele diz isso, ele não está falando simplesmente do diabo, ele pode estar falando de mim e de você.
entendeu? E por isso que a gente não pode esvaziar o texto. Então a gente precisa... A fé vem pelo ouvir, mas pelo ouvir a palavra de Deus. E a gente tem como certificar se é a palavra de Deus ou não, porque nós temos a Bíblia posta aqui nas nossas mãos. Então, fica aí essa advertênciazinha básica. Já recebi também essa advertência, guardo no meu coração, ajudou muito na minha caminhada, no meu crescimento, no conhecimento da palavra de Deus, e continua fazendo esse tipo de serviço. Tem me ajudado e tem me alicerçado na palavra, parar de ficar reproduzindo o que eu ouvi se eu não certifiquei se está desse jeito no texto bíblico. Amém? Então, o que acontece? Quando chega a notícia em Jerusalém que na Antioquia a igreja está crescendo, as pessoas começaram a pregar e os gentios começaram a receber, alinhou, né? Achei interessante porque se alinhou o que estava acontecendo lá com Cornélio, Cesareia, o que aconteceu com Cornélio e Pedro, com o que está acontecendo em Antioquia. Então eles enviam um comissionado que é Barnabé. Eles enviam o Barnabé até lá para poder conversar com as pessoas da igreja e estabelecer a igreja. E aí o que acontece? Barnabé primeiro foi a Tarso em busca de Saulo, versículo 26, tendo-o achado, levou-o para Antioquia. Ele pegou Paulo, garimpou Paulo lá em Tarso. Paulo estava lá, foi enviado para Tarso por causa de uma perseguição que aconteceu ali num primeiro momento, tanto na cidade onde ele aceitou Jesus lá em Damasco, quanto em Jerusalém, quando ele foi ter com a igreja. O versículo 26 diz que ele foi achado, e aí Barnabé o leva a Antioquia, e durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. E aí em Antioquia os discípulos foram chamados de cristão pela primeira vez. Amém? Então olha só, aí acontece uma coisa interessante. Os apóstolos, os discípulos de Jesus que estavam crescendo ali são identificados pela primeira vez como cristãos, que significa que é o diminutivo de Cristo, né? Significa pequeno Cristo. 27. Naqueles dias, profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Levantando-se um deles, chamado Ágabo, indicou pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo, que ocorreu no tempo de Cláudio. E os discípulos, cada um conforme suas posses, resolveram enviar ajuda aos irmãos que habitavam na Judéia. E assim fizeram, enviando-os aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Esse texto aqui ele é interessante porque tem uma tradição da igreja, e aqui eu não vou poder fugir do assunto. Tem uma tradição da igreja, principalmente a tradição mais histórica, que acredita que quando Jesus Cristo diz que os profetas foram até João Batista, o dom profético ele parou em João Batista. Essa é uma análise que eu particularmente acho um pouco esquisita, porque isso restringe mais o dom profético. Às vezes a gente vê muitas pessoas nos dias de hoje falando de dom profético, e a gente pega o conceito que a gente tem aqui hoje e transporta para os dias da Bíblia. Mas lá nos dias da Bíblia, eu já expliquei isso lá nas primeiras aulas. Se você não se lembra do que é o dom profético, o conceito de dom profético nos termos do povo da Bíblia, é só você voltar nas primeiras aulas, que aí você vai ter esse conceito. Mas lá existe um conceito básico, que é o de porta-voz de Deus, é uma pessoa que fala da parte de Deus. E aqui é um exemplo claro de que a profecia continuava. O texto diz que naqueles dias profetas desceram de Jerusalém para Antioquia, e um deles se levantou, um chamado Ágabo. E quando ele se levantou, ele indicou, e ele não indicou por si, ele não indicou por descoberta de um jornal. Diz que ele indicou pelo Espírito com letra maiúscula, para mostrar que ele estava atuando aqui pelo poder do Espírito Santo. Então ele indicou que haveria uma grande fome em todo o mundo. E aí o texto diz, Lucas já vai depois
que escreve isso, enquanto ele escreve esse relato, ele fala, e ocorreu essa fome. Ela ocorreu na época do imperador Cláudio. E os discípulos, cada um conforme suas posses, resolveram enviar ajuda aos irmãos que habitavam na Judéia. E assim fizeram, enviando-os aos presbíteros pelas mãos de Paulo e Barnabé. Então, um profeta se levanta e diz, vai haver uma grande fome no mundo, as pessoas vão passar por dificuldade, e aquela igreja tão amparada por um sentimento de comunidade, por um sentimento de amor ao próximo, decidem fazer alguma coisa. O que eles fazem? Eles se reúnem, juntam mantimentos, né? Eles pegam ali com cada um conforme o que podia, conforme as suas posses, para poder ajudar. E eles vão enviar os irmãos que habitavam na Judéia para poder distribuir isso para quem precisava. E aí eles entregaram isso e enviaram pelas mãos de Barnabé e de Saulo. Então, primeiro Barnabé ele é enviado para ajudar naquele movimento que estava crescendo na Antioquia. Ele leva Paulo com ele, eles começam a trabalhar e ensinar e a discipular essas pessoas. E depois, quando há uma profecia de que houve fome naquele lugar, e haveria uma grande fome naquele lugar, e aí a igreja se mobiliza ali juntando mantimentos, Barnabé agora volta como enviado à Judéia para poder levar esses mantimentos aos presbíteros para que isso pudesse ser distribuído. O presbítero aqui é a ideia de alguém que supervisiona, eles já estavam numa posição de liderança. A posição de liderança da igreja, ela não é uma posição necessariamente de hierarquia. Esse é um outro ponto que a gente tem dificuldade de entender. O pastor, o presbítero, o bispo, né, seja lá como for chamado, ele, na verdade, são termos que significam e trazem a ideia da função daquele que tem responsabilidade por cuidar dos cristãos que estão ali, com a ideia de supervisionar, com a ideia de ensinar, né, com a ideia de alimentar, de apacentar. É por isso que eles são chamados também de pastores, né? E aí o texto de Hebreus fala que nós devemos nos submeter a esses homens que estão fazendo um trabalho de amor por nós devemos nos submeter a eles, porque o fardo deles já é muito pesado. Então, para que a gente não fique tendo que dar mais motivos para eles terem dor de cabeça, ou seja, o submeter-se na igreja é um ato de amor, não é um ato de cabresto, é um ato de amor. Ou seja, aquele que ama o seu pastor, aquele que demonstra amor pelos líderes, pelas pessoas que estão sendo levantadas e se dispondo também a cuidar, porque isso também tem a ver com disposição das pessoas em cuidar de outras pessoas, elas têm que receber ali de volta um pouco menos de resistência. Na verdade, não tem que receber resistência no ponto de vista bíblico, né, de rebeldia, porque rebeldia ela é a partir de você contender contra a vontade de Deus. Então a gente tem que parar de dar dor de cabeça aos nossos pastores, porque eles já têm dor de cabeça demais. É assim que o texto de Hebreus fala quando trata de submissão. E aí a gente tem que respeitar essas pessoas, porque essas pessoas estão fazendo um trabalho muito árduo. Então, o presbítero é aquele que supervisiona. Para mim, melhor entendimento disso, vale muito a pena depois dar uma estudada na primeira carta do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo. Amém? Então é isso. Começa a ser trabalhado o Evangelho em Antioquia. Você viu como é que ele se estabeleceu, né? Depois da perseguição, aqueles irmãos que decidiram avançar a linha que vinha se formando na tradição ali de só pregar para judeus. Aí a mão do Senhor estava sobre eles, eles foram recompensados, a igreja foi recompensada com um grande crescimento. Aí nós tivemos também a primeira vez, aí a igreja de Jerusalém enviou um irmão maduro, que é Barnabé, para poder ajudar ali a trabalhar aquele movimento, até para discipular, e essa é uma função interessante. Eles foram ali principalmente para discipular. Barnabé leva Saulo, que vai se tornar um personagem importante no texto,
para discipular e consolidar aquelas pessoas, para que eles não crescessem de forma desordenada. E esse é um tom muito importante, porque o apóstolo Paulo, ele não simplesmente vai se tornar um dos maiores plantadores de igreja, talvez o maior plantador de igreja do primeiro século, da igreja primitiva, da igreja que se estabeleceu nos primeiros anos, como também vai se tornar um exímio discipulador de pessoas. Ele vai consertar alguns pontos muito importantes no decorrer da história da igreja, que até hoje são utilizados por nós como cristãos. Uma igreja fundamentada no ensino apostólico desses homens, os apóstolos que começaram a fazer esse trabalho, e a ideia de não só plantar a igreja, mas discipular as pessoas da forma correta, é uma função que a igreja precisa continuar estabelecendo nos dias de hoje. Amém? É o que eu tinha por hoje. Fiquem com Deus e até a próxima.